Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marco, passando aqui para falar um pouquinho com vocês sobre as atividades que serão postadas dentro do Facebook, dentro do YouTube para vocês, tá bom? Antes da gente começar, eu precisava conversar com vocês algumas coisinhas. A Escola Municipal João Evangelista, que é a nossa, ela tem uma página no Facebook, tá? E essa página do Facebook, ela tá para que vocês possam ter acesso aos PDFs de cada turma, que são o caderno complementar de cada turma, tudo bem? Então, os cadernos complementares, eles estarão lá, disponíveis para vocês. Então, vocês entrem no Facebook, procure o Face da escola e procura aqui, ó, as atividades complementares, tá bom? Desculpa aí o redondo que foi mal feito, mas procura as atividades complementares no Facebook da escola. As minhas atividades, elas estarão disponíveis para vocês também aqui no YouTube do Professor Marco, tá? Esse vídeo aqui, ele vai estar lá. Eu fiz esse canal porque eu quero ter um contato maior com vocês. Então, é uma possibilidade da gente interagir. Mas eu vou estar disponível também no WhatsApp de vocês. Vocês podem me pedir explicação ou tirar dúvidas de vocês com relação ao meu conteúdo, que é o conteúdo de educação física. Tá bom? Eu venho falar agora, nesse momento, com o sexto ano. Sexto ano, a gente vai dividir as nossas atividades em duas partes. A primeira parte é a parte do basquetebol. A gente vai falar um pouquinho da história do basquete. Vocês vão tentar entender. Caso não entendam, vocês têm o meu contato, me procurem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa história, tá bom? Então, vamos lá. Explicação do caderno de atividades complementares, tá? A primeira parte, nós do sexto ano, tá? Então, prestem bastante atenção e se tiverem dúvidas, lá no final, vocês me procurem no WhatsApp, tudo bem? Então vamos lá. História do basquetebol, nada mais importante de vocês saberem do que o basquete ele foi inventado por conta do inverno rigoroso que acontecia nos Estados Unidos naquela época. E todas as épocas, né? Os Estados Unidos na parte do inverno muito frio. E então a ACM, que significa Associação Cristã de Moços, onde vocês conseguem ver aqui embaixo, é a Associação Cristã de Moços, tá? Ela tinha uma responsabilidade de trabalhar com os seus alunos, maneiras diferentes de ter a parte física, trabalhar a parte física dos seus alunos, atividade física com eles. Então, o inverno era muito rigoroso, então não tinha como, era impossível fazer práticas de atividades físicas ao ar livre. Então ficava muito restrito essa prática, né? Então gravem sempre isso aqui, a data da onde começou o basquete e aonde se iniciou, o estado que iniciou em Massachusetts, tá bom? Então nós temos aí essas duas pessoas que vocês estão vendo aí do lado da tela e do lado esquerdo da tela de vocês, tá bom? Um era o diretor da escola da CM de Massachusetts, na cidade de Springfield. Tá? O nome dele era Luther House Gulick. Então, ele tinha um professor muito bom e era uma pessoa muito criativa. E ele chamou justamente esse professor para tentar inventar uma maneira de se fazer atividades físicas em locais fechados e que pudessem ser trabalhados também após o período de inverno em locais abertos. E aí ele chamou esse professor que está aqui embaixo, o professor James Naismith. O professor James Naismith ficou com a incumbência de montar essa atividade. Então ele pensou que como seria essa atividade. Algumas diretrizes foram passadas pelo diretor. Ele queria que não tivesse o quê? Contato físico, que não tivesse essa agressão, se tivesse um pouquinho de contato, que fosse o mínimo de violência possível, né, num jogo, mas que estimulasse o quê? A coletividade, tá bom? Que todos pudessem trabalhar juntos. Então, James Naismith começou a pensar
nesse tipo de jogo, tá bom? Então, como ele poderia fazer? Nessa época nós já tínhamos o futebol, certo? Futebol americano, o hóquei, né? Que são atividades, o próprio futebol, que eram atividades que se jogavam, futebol se jogava com os pés, mas tinha muito contato físico. Hóquei se jogava com as mãos, com o taco e o disco em chão, no solo, né? E havia muito contato físico. Futebol americano nem pensar, né? Por quê? Porque o contato físico era grande, a bola na mão, porém o contato físico era muito grande. Então, ele foi pensando em várias formas e várias maneiras de montar essa atividade. E uma das principais maneiras foi a seguinte: tentar fazer com que as pessoas jogassem com as mãos em um alvo aonde ficasse suspenso. Ele não queria que tivesse junção das outras atividades esportivas, das outras modalidades esportivas, porque o alvo sempre era no chão. Então ele pensou em algo que fosse suspenso. Isso também diminuiria o contato físico entre os atletas. Então ele pensou como? Ele queria que jogasse, que essa bola quicasse com regularidade, mas que ao mesmo tempo não tivesse o contato, né? Então ele queria evitar esses conflitos, ele queria fazer o senso de coletividade com os alunos em um espaço pequeno, que seriam os salões por conta do inverno, né? Então essa foto aí embaixo, ela demonstra uma equipe de basquetebol da época. Então observem aí que todos estão em senso de coletividade. É uma equipe, uma foto onde mostra como eram as atividades físicas do basquete hoje realizada com 5 atletas e antes com 2 equipes com 9 atletas. Então era justamente para você ter essa diferença, esse contato físico fosse distante, né? Por conta do número também de atletas. Então vamos dar uma lidinha aqui. Eu vou ler junto com vocês, tá bom? Havia um outro problema. Se a bola fosse jogada com os pés, a possibilidade de choque ainda existiria. Naismith decidiu então que o jogo deveria ser jogado com as mãos, mas a bola não poderia ficar retida por muito tempo e nem ser batida com o punho fechado, para evitar socos acidentais nas disputas de bola. A preocupação seguinte do professor era quanto ao alvo, que deveria ser atingido pela bola. Imaginou primeiramente colocá-lo no chão, mas já havia outros esportes assim, como o hóquei e o futebol. Lembra que eu falei que ele queria que fosse diferente das outras modalidades? Então ele colocou o alvo suspenso. E isso ele achou dentro da dispensa da ACM da cidade dele. Então ele foi lá, perguntou para o zelador o que tinha, algum cesto, alguma coisa que ele poderia utilizar, que era inutilizável ali na ACM. E o zelador entregou para ele 2 cestos de pêssego. Então agora a gente vai assistir um breve resumo. Eu já dei uma parte do resumo e agora vem para tentar melhorar para vocês a compreensão desse conteúdo, ok? Vai falar um pouquinho do breve resumo da história do nosso basquetebol. O basquete foi inventado em 1891. O forte inverno de Massachusetts, nos Estados Unidos, impedia a prática de atividades físicas ao ar livre, o que levou o professor James Naismith, do Colégio da Associação Cristã de Moços, a criar algum jogo que pudesse ser praticado em local fechado. No entanto, ele não queria um esporte com muito contato físico ou que utilizasse os pés. Decidiu então que a nova modalidade deveria ser jogada com as mãos, a bola seria passada entre os jogadores e o alvo deveria estar no alto. Num grande salão, pendurou de cada lado um cesto de colher pêssegos a uma altura de 3 metros e 5 centímetros. Inicialmente, o basquete foi jogado com a bola de futebol americano e 9 jogadores em cada time. O esporte evoluiu rapidamente e se tornou um dos mais populares do mundo, com mais de 300 milhões de praticantes em pelo menos 170 países filiados à Federação Internacional de Basquete, a FIBA.
No Brasil, a prática do basquete começou em 1896, na Associação Atlética Mackenzie de São Paulo, e assim fomos o primeiro país da América do Sul a conhecer a modalidade. Então, galera, para fechar, tá? A gente vai falar um pouquinho aqui das Olimpíadas. A primeira Olimpíada foi em 1936, em Berlim, na Alemanha, e foi convidado James Naismith para fazer essa jogada da bola ao alto. Então foi o pico, foi o auge da modalidade de basquetebol, que hoje ficou difundida no mundo inteiro, certo? Sendo praticado aí por mais de 300 milhões de pessoas no mundo e mais de 170 países filiados à Federação Internacional de Basquetebol, a FIBA. Então, aqui, FIBA, certo? Um grande abraço. Se vocês tiverem dúvidas, pode me procurar. Fiquem com Deus e até a próxima.